Eita glória, graça e paz do Senhor Jesus, família renovada, povo de Deus, privilégio mais uma vez poder estar junto com você, com a sua família, para termos um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus e também sermos alimentados pela sua poderosa palavra. Quero te lembrar que ainda há tempo de você convidar aí via WhatsApp ou por qualquer outro meio, seus amigos, familiares, para que também possam participar desse tempo que nós teremos aqui reunidos na presença de Deus, e assim você e seus familiares e amigos também serem abençoados. Eu quero aqui, meus amados, iniciar esse nosso culto fazendo a leitura de um texto da Palavra de Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia e ler comigo, está lá no segundo livro dos Crônicas, no capítulo de número 20. Eu quero fazer a leitura de alguns versículos aqui, começando pelo versículo número 3, que diz assim: Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Versículo 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Lá no versículo 14 do mesmo capítulo diz: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Verso 15. E Jaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: Não temais nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Eu quero dar início a esse culto dizendo para você que, quando você não souber o que fazer, confie nas promessas de Deus. Não basta orar, precisamos orar como nos convém. Não basta somente pedir, mas nós precisamos conhecer aquele a quem nós pedimos. Josafá reconhece que Deus, ele é soberano, ele reconhece que Deus é o dominador dos céus e da terra, e ele ora consciente de que as mãos de Deus, ela era suficientemente poderosa para dar resultado àquilo que o coração dele desejava, para realizar aquilo que o povo de Deus desejava. Quando nós compreendemos a grandeza de Deus, os nossos problemas eles se apequenam. Mas Josafá ele deu um passo em sua oração, ele baseou a sua oração nas promessas de Deus. Além de orar, ele invoca o povo para orar. E Deus, ele atende e ele responde à oração de Josafá, dizendo para ele: Não temais, essa peleja não é vossa, ela é do Senhor. Tenha consciência disso, essa peleja não é tua, mas ela é de Deus. E ele se responsabiliza em te dar vitória, se você for fiel a ele. Amém? Vamos orar suplicando a bênção de Deus. Senhor, te bendizemos, te louvamos por mais essa oportunidade gloriosa de estarmos reunidos na tua presença para termos um momento de louvor e adoração ao Senhor e também sermos ministrados pela tua palavra. Suplicamos que o teu Espírito Santo esteja na direção, na condução desta reunião, de maneira, Senhor, que tudo o que acontecer seja para louvor e glória do teu nome. Ó Deus, abençoe a vida de cada pessoa que nos assiste, que nos ouve. Que o teu Espírito Santo venha visitar a cada lar, cada família, ó Deus, e que sejamos poderosamente abençoados. Ó Deus, sê conosco. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. O texto que nós lemos, ele faz referência à oração de Josafá, a oração do povo de Deus e a resposta que Deus dá. Então, nós queremos começar adorando a Deus com essa canção, que na verdade é um clássico, né? E tenho certeza que é conhecido por todos. E ela diz o seguinte, que quando nós colocamos tudo nas mãos do Senhor,
nós vamos saber que Ele tem poder quando nós entregarmos tudo a Ele, amém? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluias. Amém. Deixe no altar do Senhor. Deixe as tuas dificuldades, os teus problemas, os teus anseios, a exemplo do que diz o apóstolo Pedro. Lance sobre ele a sua ansiedade, na certeza de que Deus cuidará de você, da tua casa e da tua família. Amém? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor.
necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Oh, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluias. Amém. Que você possa crer nisso. Amém. Que tudo que há dentro de mim, tudo que há dentro de você, tudo aquilo que há dentro de nós, necessita mais do Senhor, depende do Senhor, amém? Eu quero nesse momento convidar o pastor Davi, uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco nessa noite, e ele vai ser o porta-voz de Deus ao meu e ao teu coração, para transmitir a palavra de Deus às nossas vidas nessa noite, amém? Que você possa estar com o teu coração aberto, que você possa estar aí com os teus ouvidos atentos, sensíveis àquilo que Deus tem para você através da sua palavra. Amém? Pastor Davi, por gentileza, fica à vontade, amado. Amém. Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo. É muito bom estarmos cultuando o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é santo e glorioso. Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor e adoração. Você que nos acompanha neste momento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na tua casa, que você nos acompanha, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Deus quer nos abençoar com a sua palavra, nos fortalecer, nos edificar, quer falar diretamente aos nossos corações. E eu tenho certeza que Ele tem uma palavra ao teu coração. Acredite. Abra o teu coração nesta noite. Aqui, capítulo 2 do Evangelho de João nos diz o seguinte: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram.
Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém, amados? Neste momento, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que a boa e a palavra do Senhor encontre guarida em nossos corações. Amado Deus e soberano Pai, em nome do Teu Filho Jesus, neste momento, Pai, ó Senhor, que nós possamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Fala aos nossos corações, Pai. Fala conosco através desse texto bíblico. Pai querido, fala ao coração dos Teus filhos e filhas, Pai, que nos acompanham neste momento. Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, encontre guarida no coração dos Teus filhos e filhas. Ó Senhor Deus, fala ao coração de cada um, pois precisamos, necessitamos, Senhor, da Tua voz, da Tua palavra. Fala, Espírito Santo. Aqui está esse texto bíblico, Pai. Me dá entendimento, me dá graça, sabedoria, Pai, para poder, Senhor, explanar aquilo que o Senhor tem, Senhor, para com a Tua igreja nos nossos dias, aquilo que o Senhor tem revelado ao meu coração, aquilo que o Senhor tem revelado a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, ao Senhor lhe peço, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós sabemos muito bem que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e que ela é cortante e ela é penetrante na nossa alma, no nosso coração. Aqui está um texto bíblico muito conhecido por boa parte das pessoas, pessoas cristãs e até mesmo pessoas não cristãs. Até no meio secular tem pessoas que conhecem este milagre ou já ouviram falar deste milagre. Não tiveram um encontro ainda com o Deus deste milagre, com o nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Mas, enfim, aqui está esse texto, amados irmãos e irmãs que me acompanham aqui neste momento. Aqui está a boa palavra de Deus, e o Senhor, nesses dias, Ele falou fortemente ao meu coração através desse texto bíblico. Através dessa passagem bíblica, Deus tem um grande ensinamento para nós. Deus tem um grande aprendizado para nós. E eu quero falar nesta noite, amados, sobre o seguinte tema: o que aprendemos com o primeiro milagre realizado por Jesus? O que nós podemos aprender com este milagre? Alguns pontos interessantes que eu quero vos falar aqui. Alguns pontos que eu quero enfatizar aqui com os irmãos. Um texto bastante conhecido por muitos e muitos por aí. Amados, o que nós podemos aprender com esse texto? Primeiramente, amados, no primeiro versículo deste capítulo, aqui o escritor João, evangelista e apóstolo, ele diz o seguinte: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Primeiro ponto importante que nós não podemos deixar de enfatizar aqui, amados, é que por que João ele diz o seguinte: 3 dias depois? Depois do quê? Depois de uma passagem bíblica anterior a esta, pela qual Filipe e Natanael encontram com Jesus, tem um encontro ali com Jesus. Se você analisar o capítulo 1, você vai se deparar no versículo 43, quando diz o seguinte: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. E depois no versículo 44 do capítulo 1 também diz o seguinte: ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe então ele encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Ou seja, amados, para conhecermos um pouco o contexto desse texto, nós temos que deparar com o primeiro capítulo, para que nós possamos então entender o porquê que João ele escreve, ele diz essa expressão: 3 dias depois houve um casamento. Então é 3 dias depois deste fato ocorrido com Filipe e Natanael.
Então daí nós adentramos a este capítulo, o capítulo de número 2, no qual João, ele sendo evangelista, sendo um dos discípulos de Jesus e escrevendo esse evangelho, ele nos trata aqui, nos refere aqui sobre Jesus, o convite que Jesus recebeu. Maria já estava ali na festa. No primeiro versículo você vê o seguinte: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Ou seja, neste primeiro versículo, nós vemos que Maria já estava ali presente na festa. Amados, mas o que nós podemos aprender com este primeiro milagre realizado por Jesus? Em primeiro lugar, o que nós aprendemos é que a presença de Jesus é indispensável. É indispensável a presença de Jesus. É interessante notarmos que aqui no versículo 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Então, neste primeiro milagre de Jesus, os seus discípulos já estavam presentes com ele. Jesus já estava levando os seus discípulos, já havia os chamado, e aqui então eles se deparam e vão com Jesus, eles vão até Jesus, eles continuam caminhando com Jesus, e Jesus então foi convidado, e os seus discípulos também foram convidados para o casamento. Os irmãos vão entender o porquê que eu estou enfatizando isso. Mais adiante os irmãos vão compreender, vão entender. E aqui então aprendemos que a presença de Jesus é indispensável. O Senhor, ele foi convidado para aquele casamento. Não se pode viver sem a presença de Jesus. Jesus é a nossa razão, é a razão do nosso ser, é a razão do nosso viver. Não podemos jamais deixar Jesus de lado, achar que Jesus não faz parte da nossa história, da nossa vida. Pelo contrário, Jesus tem que estar presente. Então a presença de Jesus é indispensável. Imagine se eles não tivessem convidado Jesus para aquele casamento. Imagine se Jesus não tivesse presente ali naquele casamento. A história seria diferente. A história com certeza seria totalmente diferente. Porque acabou-se o vinho havia acabado. Imagine agora para aqueles convidados que ali estavam e até mesmo para os noivos ali que estavam ali, amados, seria um desastre. Seria realmente algo totalmente ruim, algo totalmente arruinado ali para aquele casamento. Mas eles se lembraram de convidar Jesus e também os seus discípulos. Amados irmãos e irmãs, você que me acompanha aqui nesta noite, eu quero te dizer uma coisa: não deixe Jesus de lado, não deixe Jesus de fora da tua casa. A tua casa hoje é o teu coração, a tua casa hoje é a tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele faz morada na tua vida. Quando Jesus subiu aos céus, ele disse: não vos deixarei órfãos, mas eu vos deixarei outro Consolador que estará convosco. E este é o Espírito Santo de Deus. Amados, não deixe Jesus no cantinho, não deixe Jesus de lado, achando que eu faço e aconteço, eu não preciso. Mas nós precisamos da presença de Jesus, nós precisamos da presença do Senhor. A presença de Jesus, ela é indispensável. Jamais poderemos viver sem a presença do Senhor. É até Ele que nós chegaremos ao Deus Pai. A Bíblia nos diz que Ele está à destra de Deus Pai e Ele intercede por nós. Ele intercede por cada um de nós. Então o Senhor, ele foi convidado ali naquela festa de casamento. Então não se pode viver sem a presença de Jesus. Que você possa ter isso em mente, que você possa refletir sobre isso nesta noite, que você possa entender e compreender o Evangelho, as boas notícias. Temos ouvido somente notícias más em nossos dias, mas eu vos trago neste momento boas novas. Eu trago boas notícias. Que a presença de Jesus esteja sobre a tua vida, que a presença de Jesus esteja no teu lar, na tua casa, na tua família, nos teus negócios, que a presença de Jesus seja constante na tua vida. Não queira Jesus somente pelos milagres, mas tenha Jesus por companhia, que o Senhor possa ser o teu companheiro,
todos os momentos, todos os instantes, até nos momentos de bonança, nos momentos de adversidades. Tenha o Senhor Jesus na tua vida. Então esses primeiros versículos nos mostram e nos revela isso, que Jesus ele foi convidado e os seus discípulos estavam ali presentes com ele. Eles estavam ali presentes juntamente com Jesus, porque Jesus estava ali ensinando a eles, mostrando e revelando quem ele era de fato e de verdade. Eles estavam aprendendo passo a passo com o Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, amados, o que aprendemos com o primeiro milagre de Jesus, realizado pelo Senhor? Aprendemos que a presença de Jesus é indispensável. Em segundo lugar, amados, aprendemos que Jesus demonstra sua autoridade. Veja nos versículos 3 e 4. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Amados, aqui Jesus jamais desprezou Maria. Em nenhum momento Jesus a desprezou. Jesus apenas estava demonstrando a sua autoridade. Ali Jesus estava revelando quem ele era de fato e de verdade. Ali Jesus estava demonstrando a sua autoridade como Senhor, como Deus Todo-Poderoso. Ali Jesus estava se revelando como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, em nenhum momento Jesus faltou com respeito a Maria. Apenas Jesus estava demonstrando a ela que ele era o Senhor, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Tanto é verdade que a própria Maria o reconheceu como Senhor, como Deus. Veja, por exemplo, aqui trata do momento da sua revelação messiânica. Quando ele fala que, olha, ainda não é chegada a minha hora. Essa expressão, amados, sabe o que significa? Significa que ainda não era o momento dele se revelar como o Messias. A sua revelação messiânica. Ou seja, Messias significa ungido de Deus, o escolhido do Senhor. Cristo vem do grego e Messias vem do hebraico, que significa exatamente isso, exatamente a sua unção como Salvador. Então, amados, Maria mesmo entendeu e reconheceu a autoridade de Jesus. Tanto é verdade que no versículo 5 diz assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Essa expressão de Maria aqui já diz tudo, já demonstra tudo, que ela reconheceu a sua autoridade, que ela reconheceu a sua autoridade como Messias, como o Senhor prometido pelos profetas do Antigo Testamento que haviam predito a respeito de Jesus, o Messias. E aqui então estava o Salvador, aqui estava o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, na pessoa bendita de Jesus. Então Maria mesmo entendeu e reconheceu a autoridade de Jesus, e ela mesmo disse: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali os serventes, as pessoas que serviam ali, a todos ali. Então ela disse: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Então ela mesmo reconheceu a sua autoridade. Ela mesmo reconheceu a autoridade que Jesus tinha, que Jesus possuía, que Jesus tinha naquele momento, a autoridade do Messias. Então essa expressão, que fique bem claro para nós, amados, quando aqui diz que ainda não é o momento, amados, Jesus estava querendo dizer que não era o momento ainda de se revelar. Era o seu primeiro milagre realizado no seu ministério. Era o primeiro milagre realizado por Jesus em seu ministério. E os discípulos até aquele momento estavam com ele, porque Jesus já havia os chamado, já havia os convocado, ia chamando um por um, a cada momento, a cada caminhar de Jesus, Jesus via um e chamava-os, porque tinha um objetivo, tinha um propósito em tudo aquilo. Então aprendemos que Jesus, ele demonstra a sua autoridade. A sua autoridade é demonstrada nos versículos 3 e 4. Amados, em terceiro lugar, o que nós aprendemos com o primeiro milagre realizado por Jesus? Que se deve seguir as ordens de Jesus.
deve-se seguir as ordens de Jesus. Veja os versículos 5 a 8. Veja aí na sua Bíblia, quando diz o seguinte: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Amados, metretas, a Bíblia aqui quando diz metretas, é uma medida grega que significa aproximadamente entre 22 a 40 litros. Então aqui se refere a aproximadamente entre 22 a 40 litros de águas que podiam ser colocados ali. E essas talhas, essas 6 talhas, elas serviam de purificação para os judeus. Os judeus, eles tinham, dentro da sua lei cerimonial, essas 6 talhas onde eles colocavam a água ali, que serviam para as purificações. Então estavam ali essas 6 talhas. E aqui a Bíblia diz o seguinte, que essa medida aqui é uma medida grega, né? Que significa então, metreta significa isso. Significa uma medida que significa provavelmente entre 22 a 40 litros. E ali estavam essas talhas ali, que serviam para as purificações. Mas Jesus estava querendo fazer algo extraordinário. Em seu primeiro milagre, na sua vida ministerial, na sua vida de ministério ali, o ministério terreno de Jesus era o primeiro milagre. E neste primeiro milagre, Jesus estava para realizar algo extraordinário. Algo que ninguém imaginava. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele faz coisas além da nossa imaginação, além daquilo que pensamos, ou pedimos, ou imaginamos. O Senhor, ele faz coisas muito além da nossa imaginação. Então, com certeza, eles nem imaginavam o que iria acontecer. Eles nem imaginavam o que a presença de Jesus ali, naquele casamento, na festa ali, podia acontecer. O que estava prestes a acontecer. Somente Jesus mesmo, então, é que tem esse poder milagroso de realizar algo extraordinário, algo que vai além da nossa imaginação, algo que vai além daquilo que pedimos ou pensamos. E ali Jesus, então, ele faz o seu milagre, ele realiza o milagre. Mas o primeiro ponto importante aqui ao analisarmos é que Jesus, ele começa então a dar ordens. Maria, mesmo reconhecendo a autoridade de Jesus, ela diz: olha, fazei tudo o que ele vos disser. Tudo o que ele vos disser podem fazer, pode confiar. Em outras palavras, pode confiar, pode acreditar em tudo aquilo que ele vos disser para realizar e fazer. Então ali, eles começaram então a obedecer, sem indagar ou sem questionar, ou sem perguntar alguma coisa, o porquê disso, ou porquê daquilo. E nenhum dos serventes ali você vê perguntando alguma coisa, ou perguntando porquê disso, porquê daquilo. Não, eles de prontidão atenderam aquilo que Jesus havia ordenado. E Jesus então ele ordena o seguinte: olha, enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Amados, isso me deixa algo extraordinário ao saber disso. Que os serventes, eles podiam muito bem questionar: como que pode ele colocar águas nessas talhas? O que será que ele quer fazer? Mas nesse texto, ele não nos mostra isso, ele não mostra que os serventes estavam questionando ou perguntando o porquê disso ou o porquê daquilo. Em nenhum momento eles questionaram, em nenhum momento eles ficaram perguntando um para outro: olha, para que será que esse homem quer fazer isso? O que será que ele está na sua mente? Amados, em nenhum momento eles questionaram. Tanto é que o texto fala diferente, que eles apenas obedeceram, apenas fizeram aquilo que Jesus estava ordenando a eles a fazer. Eles pegaram então aquelas talhas e começaram a encher totalmente. A Bíblia diz aqui que eles encheram totalmente. Então eles determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Então eles obedeceram. Havia ali um mestre-sala, que era aquele que experimentava o vinho para ver se era de boa qualidade.
Então, amados, e este mestre Sala, ele começou a provar ali e ver a diferença, ver o que estava acontecendo. Amados, e nessas talhas, nessas 6 talhas, nós vemos então que eles começaram a encher totalmente todas aquelas talhas. Eles obedeceram, eles simplesmente obedeceram, sem questionar, sem perguntar, sem ficar preocupado ou, enfim. Eles apenas obedeceram. Então ele disse, olha, tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Amados, aprendemos então que se deve seguir as ordens de Jesus. Devemos seguir as suas ordens, devemos seguir a sua palavra. Devemos obedecer, obedecer é crer. Devemos acreditar realmente naquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Devemos acreditar naquilo que Deus tem tratado conosco. Devemos acreditar na sua palavra. E quando Ele diz para realizarmos ou fazermos algo, nós devemos obedecer. Nós devemos obedecer a sua palavra, as suas ordens. Quando Ele diz para nós irmos, devemos ir. Quando Ele diz para nós pararmos, estacionar no sentido de esperar o milagre, devemos esperar. Quando Ele diz para marchar, devemos marchar. Amados, nós devemos acreditar na palavra. Nós devemos dar crédito naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Sabemos que são dias difíceis, momentos difíceis, dificultosos, momentos de caos, de crise. Mas, amados, devemos obedecer a sua palavra. Se Ele disser para nós, olha, aquieta o teu coração. Se Ele disser para nós, olha, seja prudente no seu caminhar. Seja prudente em tudo aquilo que você for fazer e realizar, seja prudente. Se Ele falar isso ao nosso coração, nós devemos obedecer. Nós devemos acreditar em tudo que o Senhor tem falado conosco. Nós não sabemos o que virá depois, mas o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo. Ele sabe operar os seus milagres. O mesmo Jesus que estava ali, Ele está aqui conosco. O mesmo Jesus que estava operando aquele milagre, Ele opera nos nossos dias. Ele tem operado em nossos corações. Quantos têm sido curados? Quantos têm sido livrados pelo Senhor? Quantos têm sido guardados pelo nosso Deus? Quantos têm sido guardados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo? Imagine se você e eu não tivesse a presença de Jesus, o cuidado de Jesus. Imagine como seria neste momento de caos, neste momento de crise. É somente Ele que tem guardado e protegido a nossa casa, a nossa família, os nossos lares, as nossas famílias. Jesus, Ele tem realizado um milagre no teu coração, um milagre na tua vida, um milagre na tua família, no teu lar. O Senhor tem te abençoado e fortalecido. Devemos apenas acreditar, devemos apenas obedecer a sua palavra, as suas ordens. Em quarto lugar, amados, o que aprendemos? Aprendemos que aquilo que Jesus realiza é algo fora do comum. Versículos de número 9 e 10. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amados irmãos e irmãs, eu quero te dizer o seguinte, aprendemos que aquilo que Jesus realiza é fora do comum, é fora do normal. O nosso Deus, Ele age no sobrenatural. O nosso Deus, Ele vai além das nossas expectativas. Ele vai além dos nossos sonhos. Ele vai além dos nossos planos, dos nossos desígnios, dos nossos propósitos. O nosso Jesus, Ele vai além. Aqui, amados, o mestre Sala, ele não sabia de onde viera. Apenas os serventes, aqueles que serviam ali, sabiam que eles tinham colocado naquelas talhas águas, apenas águas, mas que o milagre foi realizado por Jesus. Imagine transformar águas em vinho. Imagine, amados, isso é algo fora do comum,
é fora do normal, isso é algo sobrenatural. Isso é algo que somente Jesus realizou. E somente Ele tem esse poder miraculoso. O nosso Senhor Jesus, Ele fez este milagre, esta maravilha. Então o mestre ali, o mestre-sala, aquele que provava, ele não sabia de onde viera. Apenas os serventes sabiam que aquelas talhas estavam apenas águas. E o mestre-sala, então, provando daquele vinho, ele ficou abismado, podemos assim dizer. Porque ele disse consigo, olha, e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve um inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Então ele ficou surpreso. Ele ficou surpreso com aquele milagre. Quem sabe foi até contagiado. Mas a Bíblia aqui não nos diz e não nos revela se ele passou a crer em Jesus. Aqui a Bíblia não nos revela se ele passou a acreditar em Jesus. E outros tantos que ali estavam, nem mesmo os serventes que ali estavam, a Bíblia aqui não nos revela se eles passaram a seguir ou acreditar em Jesus. Eles apenas presenciaram então o milagre. Eles apenas presenciaram aquele milagre extraordinário, aquele milagre fora do comum, fora do normal. Eles apenas presenciaram aquele milagre, o primeiro milagre realizado por Jesus em seu ministério. Eles apenas presenciaram, eles viram, eles foram testemunhas daquele milagre, o milagre que Jesus havia realizado. Amados, mas o que eu quero dizer com isso, amados, que nós não devemos querer apenas milagres. Afinal, nós temos que ter o Senhor, o Deus, o nosso Todo-Poderoso, não por barganha ou querer algo troca, ou buscar como que eu vou dizer? Nós não podemos querer os milagres, mas devemos querer o Senhor dos milagres, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Nós devemos servir a Jesus não por querer dos seus milagres, não por querer dos seus sinais ou feitos. Nós teremos que querer Jesus por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus que está conosco todos os momentos, Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, amados, não sirva Jesus apenas pelos milagres, mas sirva Jesus principalmente pela a bondade, pela misericórdia e graça, pela presença gloriosa de Jesus. Sirva Jesus pela sua presença. Tanto é verdade que os discípulos, após aquele milagre, eles continuaram ali com Jesus, eles continuaram ali seguindo a Jesus. Eles podiam muito bem parar ali naquele momento e questionar, o Senhor só fez este milagre, então nós vamos seguir agora somente quando o Senhor fizer mais milagres. É claro que Jesus, em todo o seu ministério, amados, o próprio João, ele diz lá no final deste evangelho, no capítulo 21, ele vai dizer que Jesus ele realizou muitos mais milagres, muitos milagres, maravilhas ele operou, ele fez, mas que não dá nem para colocar em todos os livros que se haja na terra. Não dá de tantos os milagres que Jesus operou em seu ministério terreno. Jesus ele operou muitos milagres, muitas maravilhas. O que nós vemos nos evangelhos são apenas um pouco daquilo que Jesus realizou, porque na verdade Jesus realizou ainda muitos mais milagres, muitos outros milagres Jesus realizou. Lá no capítulo 21 deste evangelho, o evangelho de João, deixa bem claro isso no último capítulo, no capítulo 21, no último versículo do capítulo 21. Ali então nos mostra e nos revela que Jesus ele fez muito mais, mas que não coube em todos os escritos, em todos os livros, não coube tudo aquilo que Jesus realizou, tudo aquilo que Jesus operou. Então aprendemos, amados, que aquilo que Jesus realiza é algo fora do comum, é algo fora do normal. O que cabe a nós fazermos, amados, vamos fazer, vamos ser prudentes, vamos viver realmente uma vida que agrade o coração do nosso Deus. Aquilo que cabe a nós vamos fazer. O que coube àqueles homens que ali estavam, os serventes que ali estavam presentes, o que
coube para eles. Para eles apenas era para encher aquelas talhas de águas. O que tem chegado até a mão para você fazer? Jesus não vai mover uma palha, mas naquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível para você realizar, aquilo que é impossível você realizar, amados, eu quero te dizer nesta noite, o nosso Senhor Jesus entra com providência. O nosso Senhor Jesus, Ele entra com providência naquilo que é impossível para você. Apenas acredite, apenas creia no poder do Evangelho. Aquilo então que é impossível para nós fazermos, o nosso Jesus vai fazer. Mas naquilo que é possível para nós realizarmos, como no caso aqui, os serventes eram apenas para encher as 6 talhas de pedra. Era apenas para encher aquelas talhas. Isso era possível para eles. Mas o realizar o milagre, que era transformar as águas em vinho, isso é somente Jesus quem pode fazer. Isso é somente Jesus quem pode realizar. Se cabe a nós levar o Evangelho, pregar, anunciar de uma forma direta ou indireta, façamos. Mas aquilo que não cabe a nós fazermos, que é transformar o coração do ser humano, que é tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, isso só cabe a Deus, isso só cabe ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente Ele tem esse poder de transformar o ser humano, de transformar. Nós vamos apenas, como simples instrumentos, anunciar, levar o Evangelho, mas fazer o milagre é somente Jesus. Amém, amados? Então vamos guardar esta palavra em nosso coração. Vamos guardar esta palavra em nossas vidas. Acredite no Evangelho, acredite na palavra. O Senhor, Ele quer te abençoar. O Senhor já tem te abençoado. Então o que podemos aprender com o primeiro milagre realizado por Jesus? Aprendemos que a presença de Jesus é indispensável. Aprendemos que Jesus demonstra a sua autoridade. Aprendemos que se deve seguir as ordens de Jesus. Aprendemos que aquilo que Jesus realiza é algo fora do comum, é algo fora do normal. Amém, amados? Esta é a palavra do Senhor para o teu coração, para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Tenho certeza que você foi abençoado, é abençoada por essa palavra. Que Deus abençoe a vida do pastor Davi, por ter sido porta-voz de Deus, trazido palavra tão abençoadora sobre a nossa vida, amém? Mesmo Jesus, Ele continua realizando milagres nos nossos dias, basta você crer, amém? O pastor enfatizava na sua ministração acerca da obediência, daqueles mestres-salas em fazer tudo aquilo que Jesus ordenou. O segredo é esse, amém? Para que você seja abençoado. Quero fazer uma oração, suplicando a bênção de Deus sobre a sua vida, em seguida estar abençoando a sua vida e também dando por encerrado esse nosso culto. Deus, nós te louvamos, muito obrigado por esse momento que pudemos passar na tua presença. Te louvamos, ó Deus, por cada hino que foi entoado, por essa palavra poderosa ministrada aos nossos corações. Teu Espírito Santo nos auxilie, ó Deus, em colocarmos ela em prática na nossa vida, para que possamos experimentar e viver os teus milagres nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias. Deus, eu suplico a tua bênção sobre a vida dessa pessoa que nos assiste, que talvez seja tão tomada por adversidades, por problemas, por situações, ó Deus, complicadas, que o Senhor, ó Deus, a exemplo do que foi ministrado nessa noite, possa realizar um grande milagre, possa, ó Deus, fazer uma transformação, mudar o quadro, ó Deus, da vida dessa pessoa, para a glória do teu nome. Oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. E que agora, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo domingo, às 18 horas. Tenha aí um excelente restante de semana, no nome de Jesus.